Mais uma noite em comunhão, reunidos para louvar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus. Glórias ao Senhor, porque apesar de tudo todas as dificuldades que nós passamos, todos os problemas que nós enfrentamos, o Senhor nos mostra continuamente a fidelidade e a graça dele. Ele continua conosco. Glória a Deus, porque nós podemos cada dia provar desse amor maravilhoso, desse amor infinito, desse amor constante do nosso Pai por nós. Aleluia. E nós estamos agora entrando no mês cuja a palavra para ele é exortar. Então vamos agora em união, em oração, clamar para Deus trazer isso para nós agora, para abrir esse mês debaixo dessa palavra, que nós possamos ser realmente exortados, sermos impactados e transformados pela palavra do Senhor, que dentro desse mês nós sejamos realmente mudados, sejamos transformados de acordo com a vontade do nosso Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, viver a vontade de Deus acima de qualquer desejo nosso, acima de qualquer vontade nossa. Seja a vontade do Senhor elevada, seja a vontade do Senhor acima de tudo em nossos corações. Então, feche seus olhos e levante suas mãos agora, clame para que a presença dele esteja aqui conosco. Clame ao Senhor para que Ele venha não só fazer uma visita, mas habitar aqui, habitar nos nossos louvores. Para que Ele abençoe nosso culto. Que nós possamos realmente zelar pela presença de Jesus, zelar pela presença do nosso amado. Não estamos aqui apenas para ter um renovo, apenas para ter uma vitória, mas para desfrutar da presença do nosso Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos. Estamos aqui, Senhor, desejosos por Ti, Senhor, desejando a Tua presença, Pai. Desejando o Teu poder, Senhor. Pai, lança fora, Deus, tudo aquilo que impede, Senhor, o Teu mover. Tudo aquilo que impede, Pai, que o Senhor faça a Tua obra em nós. Que o Senhor toque em nós, Senhor, nas nossas vidas. Vem, Senhor, através da Tua palavra, através, Senhor, do Espírito Santo, nos exortar, nos ensinar, Senhor, e nos mostrar a Tua vontade, nos mostrar o Teu caminho, Senhor. É o que nós desejamos, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Senhor. Aleluia, Pai, nós Te desejamos mais do que tudo, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa todo o nosso orgulho, Senhor. Toda a nossa avareza. E nos permite, Senhor, provar da Tua presença, provar da Tua glória. Provar da Tua bondade, Senhor. Provar da Tua graça. E viver, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente saia daqui, Pai, do mesmo jeito como estamos entrando, Senhor. Vem sobre cada um aqui, Senhor. E em comunhão, Senhor, nós renderemos louvores a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração. Que suba a Ti, Senhor, como aroma agradável. Que suba como incenso, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém, aleluia, aleluia.
Vamos louvar o nosso Deus que é fiel para cumprir tudo que nos prometeu. Amém? Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Aleluia! Aleluia, o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Glórias ao Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela Tua santidade, Senhor. Te louvamos por esse amor que não desiste de nós, que sempre nos encontra, que sempre nos abraça e que nunca nos abandona. Que o Senhor possa encontrar em nós uma verdadeira entrega. Que o Senhor possa encontrar em nós total rendição a Ele. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te entrego tudo. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor. Sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu te entrego tudo, pois tu és glorioso. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, teu poder restaurou-me. A Deus toda a glória, para sempre. Amém. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz
salvou-me, teu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. A ti a glória, a honra, a força e o poder. Só a ti, Senhor, a honra, a glória, a força para sempre, Jesus. Tu és glorioso, Senhor, tu és precioso, Pai. Se nós temos a ti, Senhor, não nos falta nada. Tu és a nossa herança, Senhor. Tu és o nosso galardão. Tu és o nosso maior amor, Jesus. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudades, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo um monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo um monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudades, confesso que demorei
ti, mas sem ti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti, e nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Eu não vou sair sem te tocar, sem ser tocado por ti, e nada vai me atrair, e nada vai me tirar daqui. Estou subindo o Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo o Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, pedra preciosa, estou subindo o Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo o Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Oh, oh, oh. Estou subindo. Adorado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, te engrandecemos porque tu és grande. Te adoramos, Senhor, porque tu és tremendo, Senhor. Queremos, Senhor, nesta noite, Pai, te adorar, te dizer, Senhor Deus, que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és maravilhoso, Senhor, e que nós te amamos. Que nós, Senhor Deus, queremos viver, Senhor, na tua presença. Queremos, Senhor Deus, viver nos teus átrios, Senhor, porque na tua presença há abundância de alegria. Na tua presença cura, na tua presença, Senhor, a liberdade. Na tua presença, Senhor Deus querido, Senhor Deus amado, a tua presença que não cessa sobre nossas vidas. Na tua presença, Senhor, há misericórdia que se renova a cada manhã. Oh, Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós dizemos, Senhor, que tu és santo, que tu és santo, que tu és majestoso, que tu és maravilhoso. Senhor Deus querido, nesta noite, Pai, queremos nos derramar diante do Senhor, nos derramar, Senhor, na tua presença, Pai, e dizer, Senhor, faça em nós a tua vontade, faz em nós, Senhor Deus, aquilo que te apraz. Oh, aleluia, Jesus. Que a nossa adoração, Senhor, que a nossa adoração chegue, Senhor, até os teus átrios. E que o teu coração se alegre, Senhor. Se alegre, Senhor, com a adoração, Senhor, que sai dos nossos lábios, mas que sai do nosso coração. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está aqui. Aleluias. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso amado Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Gênesis no capítulo 39. A partir do verso 2, diz assim: O Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo seu senhor que Deus era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente de boa aparência. A história de José todo mundo conhece. E a história de José, ela é impactante e ela nos ensina a cada dia. José era servo do Senhor. E uma das verdades que a história de José nos mostra é que os servos do Senhor, eles são prósperos, independente do lugar onde eles se encontram. José, nesse texto, ele estava na condição de escravo, mas ele sabia de quem vinha a sua prosperidade. Ele estava na condição de escravo neste momento, mas ele sabia quem ele era, amém? E o Senhor, Ele está conosco. A nossa história
ela não é diferente da história de José. O Senhor estava com ele naquele lugar e o Senhor permanece conosco. O Senhor permanece com os teus filhos, independente de onde o Senhor te coloca e qual é a circunstância que nós estamos vivendo. O cenário ali era de escravidão, mas a marca era filho de Deus. E o favor do Senhor estava sobre ele. Sabe, eu declaro sobre sua vida nesta noite que não importa qual é o lugar que o Senhor te colocou nesse tempo, mas a marca dele está sobre você. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, do Deus Altíssimo. Então você tem a obrigação de ser próspero. Eu estava conversando há pouco com uma colega de trabalho e ela disse assim para mim: eu não aguento mais. Eu já joguei a toalha. E eu disse para ela: nem sempre a gente vai ser valorizado. Talvez as pessoas olhem para você nesse lugar e digam assim: nossa, lá vai aquele. Lá vai aquele que dá dinheiro na igreja. Mas sabe, nesse lugar, você tem a obrigação de ser próspero. Sabe por quê? Ainda que as pessoas te olhem como qualquer um, o Senhor olha para você e te diz: você é filho, você é próspero, você tem uma marca. E é assim que Deus fez com a vida de José. E ser próspero é estar num lugar desfavorável, mas ainda assim ser fiel a Deus. Mas ainda assim viver os milagres do Senhor. Amém? E a fidelidade, ela estava na vida de José. Primeiro, acima de tudo, ele era fiel ao Senhor. Porque ele estava numa terra estranha, longe dos pais, longe dos irmãos, longe das pessoas que ele conhecia. Mas ele não estava longe dos olhos do Senhor. E às vezes a gente pensa: eu estou nesse lugar, Deus não está, as pessoas não me veem. Eu estou nesse lugar difícil, onde as pessoas me ignoram, onde as pessoas, ninguém está me vendo. Mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você. E não importa qual é este lugar, você permanece sendo filho de Deus. Então você tem que permanecer sob a fidelidade do Senhor. E José vivia isso. E José era fiel ao Senhor. Mas ele também vivia com uma vida íntegra diante de Potifar. E por causa disso, o Senhor permaneceu com ele. E mesmo sendo tentado pela mulher de Potifar, mesmo sendo injustiçado por causa dela, José permaneceu fiel ao Senhor. Talvez você olhe e diga assim: Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo certinho, mas por que eu estou vivendo isso? O Senhor tem o controle de todas as coisas. A sua obrigação é apenas permanecer firme e em fidelidade. E em Gênesis, no capítulo 39, no verso 23... diz assim, no finalzinho do verso 23, fala assim: porque o Senhor era com ele, fazendo-o prosperar em tudo em que ele empreendia. Sabe? Deus abençoou José na casa de Potifar, mas Deus também abençoou José dentro da prisão. Sabe por quê? Porque José, ele era íntegro tanto na casa quanto na prisão. Às vezes a gente pensa, fala: mas está tão ruim, não é possível que pode piorar. Piorou na vida de José. Piorou porque ele saiu da casa para a prisão, mas ainda assim Deus permaneceu sobre ele. Sabe o que ele tinha naquela prisão? Ele tinha o controle de todas as coisas, porque
porque foi dada na mão dele. E nesse controle de todas as coisas, ele continuou prosperando o lugar onde ele estava. A bênção do Senhor está sobre aqueles que são fiéis. A bênção do Senhor está sobre aqueles que permanecem em retidão. Olha só, não importa se o Senhor te colocou na casa do principal, ou se o Senhor te colocou na prisão, onde você está, você é próspero. Onde você está, se você permanece firme nas promessas do Senhor, Ele vai te fazer próspero. Sabe por quê? Porque Deus faz isso na vida daqueles que são fiéis. Porque a bênção que o Senhor tem dado a mim e a você, ela servirá para alimentar todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Que a nossa vida seja uma vida de fidelidade. Que a nossa vida seja uma vida de prosperidade. Porque o Senhor faz isso na vida daqueles que são fiéis. Amém? Que você possa nessa noite pegar a sua oferta, pegar os seus dízimos, pegar os seus votos, apresentar ao Senhor. Não como qualquer pessoa, mas como aquele que é fiel, independente de qual seja as circunstâncias, independente de qual seja o lugar desfavorável que você está nesse momento. Pega a sua oferta e enquanto eu oro, apresente ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, os Teus servos nesta noite. Senhor, abençoa cada um. Aqueles, Pai, que tem se mantido firme na Tua palavra. Aqueles, Senhor Deus querido, que tem se mantido fiel, Senhor Deus, aos Seus princípios. Deus, em nome de Jesus, que estes, Senhor Deus, sejam prósperos a cada dia. Que onde eles estiverem, Senhor Deus querido, eles abençoem. Eles sejam, Senhor, abençoados, mas eles sejam também abençoadores. Prospera, Senhor. Prospera a vida dos Teus servos. Abre porta para aqueles, Pai, que têm clamado por portas abertas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, multiplica as bênçãos. Em nome de Jesus, e que eles sejam, Senhor Deus, canais de bênção, instrumentos, Pai, de bênçãos nesta terra, para o louvor da Tua glória. Amém. Amém? Então traga a sua oferta com alegria ao Senhor. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és? Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz. Suas palavras são mais desejáveis do que o mais doce mel.
que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, oh aleluia. Aplauda Cristo, aplauda Jesus, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Hoje esse culto está sendo gravado. Tivemos um problema sério na nossa internet, mas nós não vamos deixar de postar esse culto, porque está uma bênção e está um mover profético muito gostoso na adoração. Que palavra abençoada nos tempos de dízimos e ofertas. E eu separei algo tão poderoso para nós. Eu não vou deixar roubar aquilo que Deus tem para nós essa noite. Amém? Estamos vivendo um tempo de Yom Kippur, tempo de perdão, um tempo de buscarmos a face de Deus de uma maneira especial, tempo de nos entregarmos à presença de Deus, tempo de estarmos juntos diante da face do Senhor, tempos de reverenciarmos a Deus, e mais do que nunca, um tempo que nós estamos passando, um tempo que Deus tem colocado em nosso coração. Mas antes de orarmos, antes de fazermos qualquer coisa, eu quero orar nesse instante pela nossa irmã, a irmã que está passando por uma enfermidade. Eu quero orar publicamente, decretar cura, restauração, e que a presença do Espírito Santo possa trazer restauração, restabelecimento da irmã Josefa, irmã da irmã Verinha, não é? E da irmã Neuzinha. Então eu quero orar hoje publicamente em nome de Jesus, que haja restauração. Nós estaremos orando no sábado aqui, as irmãs vão estar orando, mas eu quero hoje em nome de Jesus repreender toda a morte, espírito de morte, doença, malignidade, todo caos que caia sobre ela, caia por terra em nome de Jesus. Pai eterno, quero colocar em nome de Jesus, o nome da Josefa Maria do Nascimento. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus que cura, é o Deus que restabelece, é o Deus que tem todo o controle é do Senhor. Pai, o Senhor pode restaurar, a voz, o seu comando pode trazer cura, pode trazer restauração, pode trazer paz, pode trazer domínio. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós repreendemos todo o mal, toda a malignidade. Declaramos hoje restauração e vida, em nome de Jesus. Pai, abençoa toda a família. Pai, que haja um tempo de cura, restauração, em nome de Jesus. Todo o mal, toda a malignidade, todo espírito de morte, caia por terra em nome de Jesus. A tua igreja ora, a tua igreja crê, e sabemos que o Senhor tem o controle pleno de toda a cura. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus oramos, para o louvor
da tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. A igreja concorda? Diga amém. Amém. Vamos à palavra de hoje então. O tema é exortação, mês de exortação, a voz do Espírito no fim dos tempos. Exortação é a voz do Espírito no fim dos tempos. Sabe, quem exorta, ama. Quem exorta, ama. Muitas vezes a gente pensa assim, exortação, muitos crentes saem da igreja porque são exortados por seus pastores. Muitas pessoas deixam a casa, muitos filhos abandonam seus pais porque são exortados pelos seus pais. Muitos jovens saem das suas casas porque são exortados pelos seus pais. Lógico que tem modos e modos de exortar as pessoas. Muitas crianças vão para as drogas também porque nunca foram exortados pelos teus pais. Porque hoje em dia há um negócio de não pode mais chamar a atenção dos filhos. Hoje não pode mais chamar, não pode mais chamar a atenção dos filhos. Não pode mais brigar com os filhos. Hoje não pode, se o diácono hoje chamar a atenção dos filhos, antigamente, no nosso tempo, hoje não tem ninguém mais assim, na minha época, aqui na igreja hoje. Os irmãos da minha época estão todos aí, né, na sopinha dormindo, alguns, outros estão trabalhando, mas na minha época olhar os diáconos assim, fugir dos diáconos, né? A gente fugia do diácono, resistia ao diácono, ele fugirá de vós. A gente corria dos diáconos, que era uma coisa de louco. Mas hoje em dia, os diáconos traziam a gente, para os nossos pais, assim, puxando a orelha. Se um diácono puxar a orelha de um filho hoje, o diácono pode ser até preso, algemado, encarcerado, e se for nos Estados Unidos, até pena de morte nele hoje. É incrível. Então não se pode exortar. Mas como a gente vê o amor de Jesus, o amor de Deus hoje, como nos exorta? Como Deus exorta a gente? Como Deus cuida da gente? Muitas pessoas falam assim, não vou chamar a atenção do meu filho, ele é desse jeito mesmo. A gente tem que conviver, cada um do seu jeito, cada um dessa maneira. Amados, erro do pai que não corrige o filho, erro da mãe que não corrige o filho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É desse jeito, fica assim. O filho vai, o filho vem, a vida vai, a vida vem, e a coisa fica e vai de mal a pior, porque não exorta o filho, não chama a atenção do filho, não chama a atenção dizendo assim, filho, Jesus te ama, mas há uma correção pelas coisas que você está fazendo, há um preço a pagar. Eu estava meditando a respeito disso, e eu entendi que quando a palavra exorta, o Espírito desperta. Quando a palavra exorta, o Espírito desperta. E quando o Espírito fala, a geração se levanta. Quando o Espírito fala, a geração, ela se levanta. Eu vi um jovem pregar por esses dias, e eu fiquei muito feliz em ver aquele jovem pregando. Me deu um entusiasmo, eu falei, gente, que lindo aquele jovem por menos de 30 anos de idade pregando, não pregando com alguns chavões, de um jeito tosco de pregar, mas não, pregando de uma maneira com autoridade, debaixo de uma palavra de ciência, de uma palavra de autoridade, sabendo o que estava dizendo, sabendo com eloquência aquilo que estava falando, sabendo, estudando aquilo que estava dizendo, não por chavões, não por aquilo que ele aprendeu de um outro pastor, mas aquilo que ele aprendeu da palavra, trazendo o que era palavra para dentro da igreja, em um ensinamento positivo, em um ensinamento concreto, e trazendo para a igreja um ensinamento profético e apostólico, onde a igreja entendia, e todos em silêncio, a praticar aquilo que aquele jovem, por menos de 30 anos, que sabedoria, que poder, que unção, que aquele jovem me fez despertar. Há um remanescente ainda, há jovens que têm esse poder. Há uma frase que eu quero deixar para você: eu não serei silenciado, a voz do Espírito vai ecoar em mim, através de mim, nesta geração. Diga comigo assim: eu não serei silenciado. Aleluia. Nada pode silenciar você. Eu quero te exortar para que nada silencie você.
nada pare você, nada silencie você. Satanás tentou me silenciar, nada vai me silenciar, nada pode te silenciar, nada pode parar o ungido do Senhor, nada e ninguém pode neutralizar aquilo, o antídoto que Deus tem para esta geração. E o antídoto que Deus tem para esta geração chama-se você. Adorado seja Cristo, bendito é o nome de Cristo. Há um texto poderoso em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Eu não vou me alongar muito, mas eu quero vir com você compartilhar isso. Esse mês é o mês de exortar. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Eita, aí você me deixou, aí você me lascou tudo. Aí você me... Volta lá, filho. Você me... Santo. Jesus, aí me bagunçou. Volta lá, 16. Fica aí. Não se mexe. Não respira. Aí. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, o que é correto. Olha o que Paulo está nos ensinando, o que a palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus é uma bússola, é um Waze, é uma direção, é um Maps. Há pessoas que gostam de usar o Google Maps, há pessoas que gostam de usar o Waze, e há pessoas que gostam de usar a Bíblia para nos direcionar para todos os lugares. Há um jeito especial. Eu vejo assim, há um Maps, há o Google, há pessoas que gostam de usar a Bíblia linguagem de hoje, há pessoas que gostam de usar a Bíblia da mulher, a Bíblia do apostólico, a Bíblia do profético, mas todas elas, a escritura inspirada por Deus é útil para nos ensinar, para nos dar a rota daquilo que é verdadeiro, para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A desordem na minha vida e na sua vida não pode ter ninho em nossa cabeça. Continuando, ela nos faz corrigir quando erramos e nos ensina. Então, primeiro ela coloca, nos faz perceber, depois ela nos traz ordem, depois ela corrige e por último nos ensina. 4 fundamentos proféticos e apostólicos que em um só texto nos ensina profundamente o que é exortação. Uma exortação de verdade, ela tem que ter essas 4 pilares. 4 pilares proféticos. O pilar de ordem, de percepção, correção e ensinamento. Esses são os pilares para que a gente possa desenvolver algo poderoso. Aqui no histórico, quando Paulo descreve essas cartas, ele estava preso em Roma. Paulo estava passando por uma crise terrivelmente. Paulo não era cadeieiro, Paulo não era um bandido, Paulo não era um traficante, Paulo não era um devasso. Paulo estava passando por, amados, gente de caráter preso é algo terrível, é algo mal, é malo uma pessoa passando por uma dificuldade assim. Pessoa de caráter passando por uma humilhação dessa. Quantos de nós muitas vezes passamos por humilhações que não precisávamos passar, mas Paulo trazia cartas de Roma aguardando a morte, sabendo que a qualquer momento ele podia ser morto. O Império Romano era marcado por corrupção, por idolatria e por perseguições contra os cristãos. A qualquer momento, além de Pedro, ou além de preso, Paulo podia ser morto a qualquer momento. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes você está com uma conta no SPC, está com uma continha no Serasa,
Está meio rameladinho assim nos PC, no Serasa, as Casas Bahia. Mas ninguém vai te matar por causa disso. Ninguém vai te esquartejar, vai te apedrejar. Não vai, você vai ficar te ligando aí e tal. Alô, vai ficar te ligando toda hora. Mas ninguém vai te matar. Já Paulo não. Paulo a qualquer momento, ele estaria dormindo. A qualquer momento os romanos podiam ir lá e cortar ele ao meio, arrancar a cabeça dele a qualquer momento. Olha o tipo de perseguição que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, o jovem Timóteo em Éfeso, ele enfrentava uma igreja que estava sendo atacada por falsos profetas, por falsos mestres, uma pressão de cultura. Por isso então Paulo escreve, exorta e corrige, e ele ensina. Paulo, ele podia falar assim, puxa vida, Paulo, o que ele pode me ensinar? Ele pode falar assim, escuta, a única coisa que a gente tem, a única saída que a gente tem, é confiar na palavra de Deus. Escute o que o profeta está dizendo essa noite. A única saída que nós temos para os dias de hoje é crer, ser exortado e entregar-nos completamente para a palavra de Deus. É a única saída, é a única salvação, é a única porta, é o único jeito para que de verdade consigamos profetizar, prosperar, alinhar, crescer e multiplicar. Não há outro jeito, não há outra forma. Mês passado eu fiz uma pregação muito boa, que até eu mesmo me converti, incrível. Eu mesmo aceitei Jesus comigo mesmo. Eu me dei oferta para mim mesmo. Sem mim nada podeis fazer. Eu vi as 20 vezes eu pregando. É incrível. Eu quase peguei meu telefone e liguei para mim mesmo e me chamei para pregar na minha igreja. Quase me chamei para pregar. Sem mim nada podeis fazer. É incrível. Acho que foi uma das melhores mensagens minhas, que eu gostei demais. Que a gente arruma confusão conosco mesmo, que a gente esquece que sem Ele a gente não pode fazer nada. Mas essa aqui ficou, acho que em primeiro, porque quando eu estava escrevendo ela, eu pude entender que ele sabia que sem a palavra o povo seria enganado. Paulo sabia que sem o Espírito a igreja seria apenas um clube. Paulo sabia que sem a exortação a fé morreria. Então peraí, ele sabia que a palavra, sem a palavra o povo seria enganado. Ele sabia que sem o Espírito seríamos todos um clube. E ele sabia que sem a fé todos morreriam. Vamos olhar para os dias de hoje. Existe muita igreja com muita fumaça. Há muita fumaça, mas há muitas pessoas enganadas, que estão fazendo muitas coisas. Você fala assim, mas isso aí é igreja mesmo? Isso aí é igreja mesmo? Tem certeza? Isso é igreja mesmo? A gente mesmo se confunde se é igreja mesmo. Puxa, isso aí pode? Isso pode? Esses dias eu estava eu e Rigélia em casa. A gente estava vendo uns negócios no TikTok, né? Aí a gente estava, Rigélia, vem cá, isso pode? Não sei. Será que pode ser? Ninguém falou pra mim que pode isso não. Pra mim também não. Será que é moderno isso? Não tô sabendo não. Não sei se pode isso não. A coisa está tão assim bagunçada que a gente não sabe o que pode e o que não pode mais. Coisa louca. Porque sem o Espírito muitos vão se enganar. Sem o Espírito muitos irão se enganar. O amor de muitos se esfriarão. É final dos tempos. Engraçado que você vê alguns podcasts, as pessoas falam assim, fica tranquilo que quando Israel ficar amigo, esses caras que dão muito papo, falam, assim, tô sabendo que vai ter o fim dos tempos, tá chegando Apocalipse, viu, escuta, tá chegando Apocalipse, mas esses caras não aceitam Jesus. Eles só falam que o fim está chegando, mas peraí, está chegando para eles também. Vai chegar para todo mundo.
Ele sabia que o espírito da igreja seria apenas um clube. Há muitos clubes, amado. Há muitos clubes, há muitos fã-clubes de Deus. Mas poucos são de verdade os credenciados. Quem são os credenciados? Aqueles que são remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que pagam o preço. Aqueles que vão num culto de quinta-feira, aonde tem 5, 6, 7, que ficam lá e permanecem. Às vezes não tem internet, mas eles ficam lá morrendo de fome, de janta, louco por uma janta, mas ficam lá na igreja até o final, esperando um amém, mas ficam lá, porque sabem que Jesus está lá, que vai ter uma palavra profética, que algo vai mudar na vida deles. É esse aí que Deus quer abençoar. Tem uma palavra profética para você. Assim como Paulo levantou a Timóteo de uma geração corrupta, o Espírito Santo vai te levantar hoje para exortar essa geração que está morrendo e sem direção. Deus há de te levantar para que seja um canal de bênção para esta geração corrupta que necessita de um ser profético e apostólico para romper e falar o que tem que ser falado para o louvor da glória de Deus. A marca do Espírito, em Êxodo capítulo 12, a casa marcada pelo sangue que havia poupado o destruidor. Quando olhamos o capítulo 12 inteiro, eu não vou ler porque vai tomar tempo, mas quando olhamos em Êxodo capítulo 12, onde Deus manda que se pegue um ensopo do sangue do cordeiro e passe nas bordas, ou melhor, que passe nos umbrais das portas, para que haja ali uma marca. Entendemos que hoje quem é marcado pelo Espírito é intocável. Essa marca permanece nos umbrais do nosso coração, nos umbrais da nossa cabeça, nos umbrais do azeite que está sobre nós, e nós nos tornamos intocáveis. Esses dias estávamos ouvindo um homem de Deus poderoso, e ele estava dizendo que ele foi para a África, e ele pegou um testemunho tremendo de um homem, um apóstolo poderoso, e ficou um homem, e ele estava pregando, de repente chegou um feiticeiro naquela vila, e ele estava pregando, e aquele feiticeiro disse, um grande feiticeiro disse assim: escuta, eu ouvi que o senhor é homem de Deus, eu queria que o senhor fosse lá na minha casa, porque a minha filha está endemoniada faz uma semana, está quebrando tudo, e a gente algemou ela e colocamos uma corrente nela. Se o senhor for lá libertar a minha filha, eu venho aqui e sigo o teu Deus. Ele falou: tudo bem, eu vou lá. Ele foi lá, levou os 2 diáconos, foram lá e não conseguiram libertar aquela menina. E todo mundo ficou: ué, como assim? O senhor fez tanta coisa, o senhor profetizou, o senhor curou, e chegou lá e não conseguiu libertar aquela jovem que estava acorrentada, quebrando tudo. Aí ele falou: Senhor, mas eu não estou em pecado. Como é que eu não consegui libertar aquela jovem? Voltou e ficou triste, porque Jesus, eu já tirei tanto demônio, mas aquele demônio específico eu não tirei. E aqueles bruxos, aquelas pessoas começaram a zombar de mim: Senhor, mas... Aí Deus falou assim: o problema não é você, é que você agora precisa se revestir de um poder especial. Então você vai se preparar desta forma, assim, assado, e você vai voltar lá. E nesse momento você vai tirar esse demônio. Mas nesse momento eu quero preparar você. Então você vai fazer essa estratégia. Aí Deus começou a dar a estratégia para aquele homem de Deus. Você não está em pecado, mas você precisa se preparar de uma maneira específica. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Às vezes a gente acha que é do nosso jeito, e não é do nosso jeito. Deus nunca disse que nós ganharíamos todas as batalhas, mas Ele nos prometeu que estaria conosco em todas as batalhas. Aí Ele ensinou a ele como vencer aquele demônio. E depois de uma semana, ele voltou e disse assim: escuta, eu estou preparado para lá. Só que aquele demônio já estava se achando vitorioso, então quebrou toda a casa daquela mulher, uma jovenzinha. Chegou lá, ele rapidamente entrou na casa e falou assim: demônio, sai. O demônio rapidamente saiu, e todo
todos os bruxos da aldeia que zombaram dele, todos daquela aldeia inteira, mais de 500 pessoas, se converteram em uma só. Ele entendeu que se ele fosse da primeira vez, somente a família ia aceitar Jesus e ia entender a dimensão que seria, ia ficar por ali. Quando ele foi na segunda vez, aqueles que zombaram dele vieram muitos, para ver o pastor que perdeu. E foram muitos. E quando ele foi, e na segunda vez, todos viram a batalha que foi. E todos tiveram que reconhecer que só o Senhor Deus é Deus de todo poder. Aí todos eles tiveram que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus muitas vezes nos exorta para acabar com o nosso ego, para diminuir o nosso eu. Mas lembre-se, sempre em minha vida, em sua vida, vai estar a marca de Êxodo capítulo 12, que foi depois substituído pelo sangue da cruz do Calvário. Que o Espírito, não é só o Espírito, não é só um detalhe, ele é a garantia do livramento e a garantia da nossa vitória. Diga assim comigo: o Espírito de Deus é a garantia de todas as minhas vitórias. Não, vamos comigo de novo. O Espírito de Deus é a garantia de todas as minhas vitórias. Isso quer dizer, amado, se você colocar o Espírito de Deus, Espírito Santo, vai à frente disso, por favor. É a garantia de que você vai viver, de que você vai sobreviver e de que você vai ganhar a vitória. De tudo que você colocar, Espírito Santo, vai na frente. Eu não consigo, Espírito Santo, por favor, vai na frente. Há uma palavra de ordem para você. Hoje o Senhor marca a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Onde o sangue está, o destruidor não entra. Onde o sangue do Cordeiro está, o destruidor não tem espaço para destruir a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, em nome de Jesus. Se você tem um projeto agora, declare isso: esse projeto eu coloco o sangue de Jesus e peço para que o Espírito Santo venha trazer paz em minha vida, em nome de Jesus. Sabe, amados, eu tenho uma ilustração para dar para você. É mais ou menos assim: um soldado. Se eu pego um soldado, dou para ele um soldado sem arma, eu coloco para ele um uniforme. Eu dou para um uniforme para um soldado. Eu pego um dos meninos, pego o Davi, coloco o uniforme do Samuel nele. Pego o Davi, coloco o uniforme do irmão dele, o Samuel. E pego o Davi, coloco: Davi, a guerra está ali, toma. Joga o Davi lá. Primeiro ser acertado, ele vai correr para chuchu, e pode ser que dure aí uns 10 minutos, 15 minutinhos em um alvo. Por quê? Porque não tem habilidade com aquilo. Ele vai só se tornar um alvo, não tem habilidade para aquilo. Aí você pega o outro irmão, que já tem um tempo, já fez uma academia de tiro. Não que um é melhor que o outro, mas o outro tem uma experiência naquilo que ele está se formando. Ele vai saber a trincheira, ele vai saber se esconder, ele vai saber aonde se atirar, aonde levantar, e assim sucessivamente. Assim a vida do crente, um crente habilidoso. Quando temos o Espírito Santo, que Ele nos ensina, Ele nos habilita, não é só vestirmos uma capa de crente, mas é estarmos com Deus em todo momento, é pegarmos as habilidades, sabermos para onde vamos. Epa, Espírito Santo, não é por ali, não é? Então eu não vou para cá, a trincheira não é por ali, o inimigo está por ali, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que falar ali, eu tenho que orar aqui, tenho que fazer um determinado tempo de jejum, eu preciso me profetizar ali, eu preciso orar lá, eu preciso trazer um tempo de oração na minha casa. Eu preciso ter mais tempo de adoração. E você vai arrumando, você vai fazendo o que nesse período? Você vai buscando o que? Você vai fazendo, recebendo mais do Espírito. Aí você deixa de ser vítima e começa a ser uma arma profética na mão de Deus. Você deixa de ser alvo para ser uma arma. Repetindo, recapitulando. Se eu pego ele e coloco o uniforme sozinho e jogo ele, ele se torna um alvo. Mas se eu treino ele, atira assim, faz assim, ele se torna uma arma. Deu para entender?
Então um irmão pode ser alvo, e o outro irmão é a arma que vai proteger os alvos. Hoje o Samuel pode proteger a família inteira, porque ele tem habilidades que a família não tem, que às vezes o próprio pai não tem. Ele atira na pistola, ele sabe atirar na pistola, nada, mas o Samuel já sabe. Olha que interessante, é uma boa ilustração. Um pode abençoar e proteger toda a família. Imagina você cheio do Espírito Santo, que pode fazer a sua casa inteira. Então hoje, sem o Espírito eu sobrevivo, mas com o Espírito eu conquisto. Oh, aleluia. Sem o Espírito eu sobrevivo, pero com o Espírito eu conquisto. Sem o Espírito eu sobrevivo, mas com o Espírito eu conquisto. De vez de você ficar sobrevivendo, amado, para de sobreviver, para de ficar mendigando. Amado, agora eu vou falar, ai, só se 10 levantar a mão, como não tem 10, só se 3 levantar a mão eu conto. 1, 2, 3 levantou, 3, tá bom, já vou contar. Agora a onda é falar de prosperidade financeira. Está todo mundo querendo dar aula de prosperidade financeira, é incrível. Agora está uma onda de todo mundo querer dar aula de prosperidade financeira. Santo, virou a onda isso aí. E tudo bem, cada um que dê a aula que quiser, e seja feliz. E muita gente vai nessa. Não estou falando mal não, mas estou. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu só posso dar aula de algo que eu sou. Se eu sou rico, eu vou falar para você assim, ó, escuta, faz como eu fiz, que você vai ficar igual eu. Se eu sou pobre, o que eu vou ensinar você a ser rico? Não posso. Eu tenho que te ensinar como as coisas, as estratégias, para que você não sobreviva, mas que você viva. Então, o que eu posso dizer assim, ó, escuta, eu fui em tais países, fiz isso, fiz aquilo, faz assim que você vai fazer, você vai conseguir, você vai prosperar, aí sim, deu para entender? Amados, é assim que a gente vive, é assim que a gente tem que fazer. Mas a luz da Bíblia, tudo bem, amados, temos que aprender, glória a Deus. Não estou dizendo da rede não, amados, estou falando de um monte de gente aí, um monte de gente. Peguei um corretor esses dias, querendo ensinar a gente a como vender casas de 6 milhões de reais. Aí ele veio falar para mim, escuta, quero ensinar vocês como vender casas acima de 6 milhões de reais. Queria me ensinar a vender casas de 6 milhões de reais. Aí eu falei, deixa eu ver sua carteira de imóveis. Casa, aluguel, R$1.500. Casa, dois dormitórios. Casa de R$1.500. Amigo, como é que você quer me ensinar a vender casa de 6 milhões de reais, de 12 milhões? Você já entrou numa casa de 80 milhões? Não. Você já entrou num carro de 100 milhões? Não. Já. Então como é que você quer me ensinar a andar, a vender numa casa de 10 milhões, se você nunca pisou numa casa de 1 milhão? Porque eu tenho uma ideia. Então, amado, para de me encher as paciências. Não queira me ensinar uma coisa que você nunca entrou, você nunca fez. Como é que você pode ensinar algo? É porque tem gente que quer ganhar dinheiro fácil. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Só há um jeito. Sem o Espírito você sobrevive, com o Espírito você conquista. Só há um jeito, só há um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Só há um caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não tem jeito, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. E só há um jeito de conquistar, através do Espírito Santo. Escuta o Espírito, vai fazer jejum, sobe no monte, não tem jeito. Se você subir no monte, você vai ter prosperidade, você vai ter direcionamento. Ainda eu conheço um texto que diz em Josué capítulo 1 versículo 8, Josué capítulo 1 versículo 8, que diz assim: leia e busque a mim. Diz aí. Eita, dormiu. 1:8. Medita na sua lei de dia e de noite, e será próspero e bem sucedido. Medita na minha lei de dia e de noite.
Medite nessa lei, de dia e de noite, para ter certeza de cumprir, e tudo que nele está escrito. Então te prosperará, e terá sucesso em tudo que fizerdes. Ser próspero e bem sucedido. Está aí, é isso aí. Não tem o que fazer, é isso aí. E eu vou encerrando. O jardim do Espírito chama-se a revelação. A Bíblia compara a vida cheia do Espírito para um jardim regado. Se sua vida é um jardim regado tem muitas coisas dentro de um jardim. Jardim regado quer dizer que nunca falta as cores. Jardim regado é a tua vida, nunca falta o colorido da vida. Isaías capítulo 35, versículo 2, florescerá abundantemente. Isaías capítulo 51, versículo 3, o deserto se tornará como um Éden. Isaías capítulo 58, versículo 11, e serás como um manancial cujas águas nunca falhará. Jeremias capítulo 31, versículo 12, e tua vida será como um jardim regado. Isso é o jardim manancial de Deus. A exortação da palavra abre o espaço para o Espírito Santo plantar e florescer dentro de nós. Então hoje eu vou encerrando por aqui. Carisma ao invés de caráter, marketing ao invés da unção, e diploma ao invés de presença. Vou de novo, vou devagar. Paulo alerta para escolher bem as coisas. Não escolha carisma em vez de caráter, marketing em vez de unção, e diploma ao invés de presença. Deus está dizendo: o tempo da maquiagem acabou. Eu busco homens e mulheres cheios do meu Espírito. Amados, não precisa ir longe não. Sábado passado eu fiquei em casa. Eu ia sair para passear com a pastora, e ela falou assim: bem, tem um congresso chamado COP. Como é que é? Jesus COP. Jesus COP? Jesus COP. Você não quer assistir não? Rogério, vamos passear. Não, assiste aí um pouquinho. Tá bom, então eu vou me trocando. Enquanto eu vou me trocando, vou tomando banho e vou me arrumar, e você põe o Jesus COP aí. Vamos assistir Jesus COP. Botei na televisão e fui me trocar. De repente o louvor começou a vir, o louvor. Eu falei: aumenta um pouquinho, tá bom, louvor. O louvor entrou. Isso foi às 2 da tarde. Não, foi 10 da manhã. Perdão, 10 da manhã entrou. O louvor entrou, depois veio uma palavra. Você não está aqui para ouvir essa palavra? Sentou para ouvir a palavra. Já tomei café. De repente eu estava ouvindo a palavra. Eu estava sentado no sofá, já arrumado para sair. E aí comecei a fazer as coisas em casa. Já não queria mais sair de casa. Estava almoçando, já terminou a palavra. Teve intervalo lá, fiz intervalo em casa, almocei. Já estava em casa mesmo, fiquei em casa. Voltou do intervalo, eu falei: Rogério, vamos ficar aqui mesmo? Ficamos em casa. Teve intervalo, já comecei a chorar, o louvor bateu. Veio outra palavra, já fiquei lá. Vamos ouvir a palavra, já fiquei lá. Mas já veio outra palavra, já segurei a outra palavra, já senti, já chorei na outra palavra, já fiquei lá. Conclusão: terminou 8 horas da noite, não fui para casa, fiquei lá em casa, no telão, lá chorando, e parecia que eu estava dentro do negócio. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Fui lá da minha casa, cheio do Espírito Santo, jovens se quebrantando, eu no meio deles, na sala da minha casa. Enquanto tantos precisam de tantas coisas para fazer, a gente não precisa de nada. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que nós não precisamos de muitas coisas, nós só precisamos querer alguma coisa de Deus, porque Ele tem tudo para oferecer para a gente. É só a gente querer. Fica de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai eterno, eu dei só um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Espírito Santo, só há
o necessário para nós irmos para nossa casa hoje. Sabemos que esse mês o Senhor vai nos exortar de tantas coisas, vai nos ensinar tantas coisas, tantas ferramentas. Espírito Santo, Espírito de vida, ajuda-nos a aprender mais de Ti, ajuda-nos a compilar tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, a trazer à existência o Espírito, a estarmos alinhados com a Tua palavra, Senhor, ajustados com a Tua presença. Nós não queremos, ó Pai, as modinhas, nós não queremos nada disso, Senhor. Nós queremos Te ouvir só. Queremos ouvir o toque do Teu chofar, queremos ouvir o Teu direcionamento, Senhor. Nós não queremos reconhecimento de homens, Pai. Nós queremos o Teu reconhecimento, o Teu aval. Só isso que a gente quer, Senhor. É para isso que aqui estamos, Senhor. É para isso que estamos com as portas abertas, Senhor. É para isso que aqui estamos. Revela-te a nós, Espírito Santo. Se for 2, se for 10, se for 50, se for 1000, Senhor, não importa. Importa que aqui estamos. E se o Senhor tiver que usar alguém, Senhor, usa-nos. O Senhor sabe que o Senhor pode confiar. Te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quero agradecer, Senhor, por todos aqueles que vieram nessa noite. Aqueles remanescentes que pagam o preço para estar aqui sempre, Senhor. O Senhor fica com a saúde dos Teus filhos. Aqueles que não puderam vir, Senhor, visita-os. Traz à existência, Senhor, a cura, restauração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvo, Senhor, te engrandeço. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida do Azaf, que vem nos abençoar nessa noite. Traz a recompensa na vida do Teu filho, que ele possa ganhar muitas coisas no Senhor. Só o Senhor pode recompensá-lo. Em nome de Jesus eu abençoo, para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.